Voltando no intervalo. Na nossa roda agora, a partir de agora, Rubens Barbosa, nosso ex-embaixador em Washington, Londres, editor da revista Interesse Nacional. Rubens, obrigado pela disposição de participar do programa. Meu boa noite. Boa noite, obrigado. Lourival Santana, boa noite, bem-vindo aqui à nossa bancada, como sempre. Lula, sexta vez que ele vai à Europa, desde que assumiu aí o terceiro mandato dele. Na sexta-feira ele tem um compromisso como convidado da cúpula do G7, está ocorrendo, ou começa agora na quinta-feira na Itália. E amanhã o presidente discursa também num fórum da Organização Internacional do Trabalho, a OIT, na Suíça. Primeiro as informações na reportagem de Pedro Teixeira. Nas redes sociais, Lula deu o tom da viagem. Penso que nós temos que levar para a OIT e para o G7 um discurso que eu não abro mão de fazer, que é o discurso contra as desigualdades. Disse o presidente que, ao final do texto, falou que vai para a OIT para ser o representante dos trabalhadores. O petista discursa nesta quinta-feira na Organização Internacional do Trabalho, em Genebra, durante o Fórum Inaugural da Coalizão para a Justiça Social. E se junta aos países mais ricos do mundo na sexta-feira, na região de Puglia, no sul da Itália. A cúpula do G7 se reunirá tendo a guerra na Ucrânia entre as maiores prioridades. A expectativa é de que o grupo anuncie um acordo sobre a criação de um fundo com 50 bilhões de dólares para os ucranianos, com o uso dos ativos russos congelados no Ocidente depois da invasão. O presidente americano Joe Biden, que já desembarcou na Itália, deve assinar um acordo de segurança com o presidente Volodymyr Zelensky, prometendo um apoio de longo prazo dos Estados Unidos. Zelensky estará no G7, mas não há confirmação sobre um encontro entre ele e o presidente Lula. O Itamaraty confirma 5 reuniões bilaterais, entre elas com o presidente francês Emmanuel Macron, com a presidente da Comissão Europeia Ursula von der Leyen e com o primeiro-ministro da Índia, o recém-possado para o terceiro mandato, Narendra Modi. Lula também deverá se encontrar com o Papa Francisco. Será a primeira vez que o pontífice participa do G7. Impulsionada pelo desempenho impressionante do partido nas eleições ao Parlamento Europeu, a premier italiana e presidente do G7, Giorgia Meloni, preparou um amplo fórum de discussões com uma longa lista de convidados, de líderes africanos para discutir apoio ao continente e monarcas árabes, na busca por uma solução à guerra no Oriente Médio. Já o Brasil quer levar para o encontro com as maiores potências temas como Aliança Global contra a Fome, iniciativa criada pelo G20 sob presidência brasileira, e a taxação mundial de 2% da renda dos super ricos. Rubens Barbosa, uma pergunta com um pouco de bom humor e de ironia, tá? Não se espante. Será que a direitista Giorgia Meloni é que está se transformando numa espécie de, digamos assim, porta-voz do Global South? Parece, né? Ela teve uma vitória importante, né, na Europa, e esse tema da eleição na União Europeia, no Parlamento Europeu, eu creio, vai estar também presente nessa reunião do G20, do G7. Lourival. Ela está numa situação que não é muito comum na Itália, né? Um governo estável, né? Uma fonte de estabilidade. E com voto, né? Muito voto e com um papel de ponte, se não de kingmaker, né? No que diz respeito ao alinhamento das correntes, né? Fazer essa ligação entre a direita mais radical e a direita moderada, que são as forças predominantes, né, no Parlamento Europeu, embora as forças moderadas, da direita, se quiserem se aliar à centro-esquerda, também formam facilmente uma maioria, né? Daniel e Caio, o Itamaraty, afinal de contas, está colocando ênfase em quê? A gente vê, se a gente pegar os temas de agenda e os encontros bilaterais, elas está atirando para vários lados. Há algum com mais peso? O presidente vai ao G7 principalmente na sua condição de presidente do G20. Vai receber
todos esses líderes em novembro na cúpula do Rio de Janeiro. Agora, tem alguns aspectos curiosos aí nessa ida para a Itália. Um deles, por exemplo, é que Lula vai tentar, está sonhando em trazer o Papa Francisco para a COP30 em Belém no ano que vem. A saúde do pontífice não colabora muito, é uma viagem longa, mas Lula já disse a várias pessoas aqui no Palácio do Planalto que esse é o grande sonho dele, trazer o Papa para Belém em 2025. E outro aspecto curioso é que Javier Milei, que nunca falou com Lula, nem por telefone, muito menos pessoalmente, vai estar também como convidado na cúpula do G7. Não houve nenhum pedido de nenhum lado para um encontro bilateral. Vamos ver se em julho, quando tiver a cúpula do Mercosul, eles finalmente vão ter esse encontro inevitável em algum momento. William, eu aposto muito em alguma tentativa ali de oferecer algo da Ucrânia, não que isso vá ter um impacto grande, porque o Brasil é visto como alguém com lado nessa história, né? Israel, acho que o Itamaraty não está nem tentando, nem mais se arriscando em se meter nessa seara, depois de tudo que aconteceu. A gente não tem nem embaixador lá em Israel. E acho que o grande assunto no G7 é taxação dos super ricos mesmo, que aí sim a gente vê uma coerência, né? Em todas as reuniões do G20 que o Brasil vem sediando, como na presidência rotativa, esse assunto está presente com todos os ministros, seja a reunião dos ministros da Fazenda, ministros da área de meio ambiente, isso sempre está presente. E tem uma coerência, claro que a gente sempre faz juízo de valor, mas tem uma coerência até com a história do partido e do próprio presidente Lula. Então, acho que por ali, e até com a política econômica, né? Se a gente for, né, de taxação, né? Se a gente for forçar por aí, né? Rima, sim, uma rima forte. Sim, exatamente. Rubens Barbosa, quando a gente olha a série de acontecimentos aos quais Lula vai participar nas próximas 72 horas, há um destaque para a posição do G7 em relação à Rússia, sanções e a guerra da Ucrânia, com os acordos de segurança dos Estados Unidos e o presidente da Ucrânia. O Brasil firmou recentemente uma declaração conjunta com a China, inclusive a respeito da guerra da Ucrânia, que foi imediatamente interpretada como um endosso das posições russas até aqui, quando se fala de uma possibilidade de negociação que vai ser abordada numa conferência internacional na Suíça nas próximas 72 horas, que o Brasil esnobou. Como é que tudo isso se reflete na agenda do Lula? Lula chega nessa reunião do G20 com uma posição muito diferente da posição que ele chegou no ano passado. Ele participou da reunião do G7 também o ano passado, né? E ele vinha como o Brasil voltou, com coisas para dizer e tal. Nessa reunião do G7 agora, ele entra numa situação muito delicada, porque essa questão da guerra da Ucrânia, eu acho que vai ser o tópico principal dessa reunião. E ele já tinha insinuado que ia convidar o Putin. Como é que vai ficar isso? E essa declaração conjunta com a China também. Então, ele entra nessa reunião, eu acho que para falar sobre o G20 aqui no Brasil, insistir para que os líderes participem dessa reunião, mas vão perguntar a ele, mas você vai convidar o Putin? Como é que fica isso? Ele falou com o Putin há 2, 3 dias atrás, entendeu? Então, é uma situação, nessa reunião do G7, muito delicada para ele. Essa questão do encontro com Zelensky, que vai estar lá, a questão do encontro com o Milei, que vai estar lá também. Como é que fica tudo isso? Lorival. Eu acho que tem um alinhamento muito forte do Brasil, não declarado com a Rússia, né? E declarado com a China, né? Eu estava conversando hoje com uma pessoa que está organizando um tour mundial da ex-ministra de Assuntos Digitais de Taiwan, que ela é trans, uma ex-ministra, acabou de deixar o cargo em maio. Está lançando um livro e um documentário, o nome dela é Audrey Tang. E ela está nesse momento na Colômbia, se preparando para vir para o Brasil. E aí me disseram assim que o Itamaraty bloqueou qualquer contato dela com funcionários do governo brasileiro. E a observação da pessoa que estava conversando comigo foi assim:
Aqui na Colômbia, de Gustavo Petro, né, que é outro super esquerdista, foi mais fácil conseguir o contato com o governo do que no Brasil. No Brasil, o bloqueio é total. Então, você vê assim, é claro que existe a questão, né, de que o Brasil, assim como a maioria dos países, tem relação com a China, não tem relações diplomáticas formais com Taiwan, mas todo mundo contorna isso quando quer, né? E ela nem é ministra mais, acabou de deixar o cargo. Ela fala sobre diversidade, tecnologia e democracia, que são temas que, em princípio, seriam apoiados pelos progressistas, né, pelo PT e tal. Entretanto, a gente sempre vê que a questão geopolítica e essa subserviência à China, ela está acima até dessas considerações de ordem da defesa dos homossexuais, das pessoas trans, das discussões sobre democracia. Você sente sempre que eu entro em contato com essa hierarquia, eu vejo que a geopolítica e, sobretudo, o alinhamento com a China está acima desses outros valores. O Itamaraty reconhece essa situação como tal, Daniel? De fato, eu nem sabia dessa vinda da taiwanesa e curiosíssimo porque tem todas as ligações ali com bandeiras progressistas de esquerda defendidas pelo PT, né? Agora, o resumo ali que vocês fizeram realmente assim é de um Itamaraty que ainda rejeita qualquer tipo de contato ali mais profundo com Zelensky, que tem uma posição veladamente pró-Rússia e abertamente ali pró-China em muitos aspectos, né? Só destacar também um ponto do G7 que eu achei tremendamente curioso, William. O Papa vai ser o keynote speaker ali no G7 da sessão inaugural, que é sobre inteligência artificial. E, neste momento, o Brasil se interessa muitíssimo pelo assunto. Não estou falando exatamente do governo, mas no Congresso Nacional, mais especificamente no Senado, está em reta decisiva ali de tramitação um projeto para regular a inteligência artificial, mirando o arcabouço legal que existe hoje na União Europeia, mas com ajustes que, segundo especialistas, podem tornar a nossa legislação muito restritiva. Aqui no Brasil está com muito peso do não, o que não pode fazer, o que não pode acontecer. E ali tem toda uma preocupação também de a gente não limitar os aspectos criativos e de oportunidades para ganhos de produtividade que a inteligência artificial podem ter. Quem sabe o presidente possa ouvir alguma coisa sobre o assunto. Caio, a gente vê o esforço do presidente, a gente mandou lá o ministro da Fazenda, o Haddad, conversar com o Papa sobre taxação dos super ricos, como se diz na linguagem, trazer o Papa para uma reunião que é difícil para ele, o estado de saúde dele, do tipo de viagem vamos dizer, tudo que está envolvido no evento dessa magnitude, são quase 50 mil participantes lá em Belém no ano que vem na Copa. O que o Lula está esperando do Papa? Não, William, de certa maneira, as ações do presidente, essa agenda de amanhã, de depois de amanhã, elas são as agendas que o presidente, é o que ele está a fim de fazer. Agendas de chefe de Estado, não de chefe de governo. Você vê que o governo dele aqui está no seu pior momento, sucessivas derrotas no Congresso, brigas internas muito intensas por quem vai sucedê-lo, ou seja, isso já começa a pairar. E aí aqui ele não consegue gerenciar. E ele não está afim de gerenciar. Ele não está afim de receber deputado, senador, conversar no Palácio do Planalto, por aí vai. Esse tipo de agenda, com o Papa, falar de taxação de super ricos, tá lá, é o que ele está afim de fazer. Se ele optasse apenas por essa agenda, deixando alguém à altura aqui, um primeiro-ministro, um Alckmin da vida, o próprio Haddad, o próprio Rui Costa, afim de fazer, de tocar o que precisa ser tocado, todo o debate que a gente estava fazendo pregresso aqui, em termos da economia, da saúde financeira do país, ok. Mas o problema é que ele vai nessas agendas, nem resolve o que ele gostaria de resolver, crise da Ucrânia, taxação de super ricos, que acaba sendo um discurso bacana, mas é um discurso muito difícil de implementar e nem deixa para trás a resolução dos problemas que o governo dele atinge no seu pior momento. Rubens, para arredondar a nossa conversa, ainda tenho aproximadamente 2 minutos, a busca de protagonismo internacional do Lula foi talvez a sua marca mais acentuada desde que ele assumiu o 3º mandato. Ela está dando certo?
Agora, no segundo ano, eu acho que está começando a ficar muito complicado. Eu acho que há um desgaste muito grande dele próprio no exterior e a situação econômica aqui no Brasil é o que vocês descreveram. O México está ocupando o espaço aqui na América Latina. Eu acho que nós estamos sem uma visão de médio e longo prazo, sem prioridades. Agora, a prioridade do governo é a COP e o G20, e os 3, 4 assuntos que eles definiram. Alguns deles o Brasil não tem força para implementar. Essa questão da governança global, a questão de você ter alguma voz nas guerras, né, de Gaza e da Rússia, na Ucrânia, está muito difícil. Eu acho que aqui na América Latina mesmo, as iniciativas desapareceram, né? Nós estamos sem posição, e vocês estavam falando do Itamaraty agora também. Você vê, a iniciativa mais importante que a gente está tentando fazer aqui na América do Sul, essas rotas, né, de comunicação, são anunciadas pelo Ministério do Planejamento, não são pelo Itamaraty. Então, o Itamaraty, a política externa, está um pouco subordinada a essas prioridades geopolíticas traçadas lá na presidência. Aqui na região está amarrada também por prioridades do Palácio. Então, eu acho que está uma situação muito difícil na área externa nesse segundo ano para o governo Lula. Rubens Barbosa, nosso ex-embaixador em Washington e Londres, editor da Interesse Nacional. Muito obrigado pela participação aqui no nosso programa e boa noite, Rubens. Boa noite, obrigado. Daniel Rittner, meu obrigado, boa noite a você em Brasília. Igualmente, Lorival, muito obrigado aqui por estar conosco na bancada. Caio, como sempre, obrigado. O WW fica por aqui, boa noite.